Meu bom dia, sejam todos bem-vindos. Um excelente dia a todos vocês. O nosso vídeo de hoje é o seguinte: uma pessoa me escreveu no meu e-mail a respeito de um vídeo que eu fiz sobre o arrebatamento, a volta de Jesus e a grande tribulação. E essa pessoa então, ele escreveu para mim assim, num tom indignado, por assim dizer, pela maneira como ele escreveu. Ele escreveu ali o seguinte: você acaso se acha melhor do que os apóstolos, que acha que não vai passar por sofrimento, pela tribulação? Olha os apóstolos, a morte deles, como é que foi, violenta. E será que você é mais santo do que eles, que não vai passar por sofrimento? Então, eu achei assim bastante, ele parece um tom indignado, né? E eu fico pensando, bom, aquele vídeo lá, né, que eu fiz a esse respeito, talvez eu não soube me expressar devidamente que ele pudesse entender. Ou então, talvez ele é uma pessoa que é de segue uma interpretação diferente das escrituras. Porque você veja que tem três grupos diferentes no meio da cristandade, quer dizer, três grupos que interpretam a Bíblia, e principalmente essa passagem da grande tribulação, né, de maneira diferente. Então talvez seja isso, ou eu que não soube me explicar. Então, pensando nisso, eu resolvi fazer este outro vídeo, porque pode ser que eu não tenha sido assim, de uma maneira que as pessoas pudessem entender melhor. Então, nesse novo vídeo a gente tenta explicar, ser mais explícito possível, né, a esse respeito. Então, este vídeo, comparando junto com aquele outro, eu acho que vai ficar bem mais claro, né. E então, esses três grupos que interpretam de maneira diferente essa passagem é o seguinte: a volta do Senhor Jesus, arrebatamento e grande tribulação está intimamente ligado, estão interligadas essas passagens. Então isso que as pessoas entendem de maneira diferente. Então esse grupo é o seguinte: tem o grupo dos pré-tribulacionistas, o grupo dos mesotribulacionistas e o grupo dos pós-tribulacionistas. São interpretações diferentes. Vamos lá. Os pré-tribulacionistas, eles entendem o seguinte, que a volta do Senhor Jesus é uma coisa e arrebatamento é outra coisa. Embora seja assim, a volta do Senhor Jesus, tanto arrebatamento como a volta dele em glória, né? Só que tem a diferença que no arrebatamento o Senhor Jesus vem até as nuvens, não desce na terra, vem até as nuvens, e os mortos ressuscitam e se encontram com o Senhor nos ares, e os que estiverem vivos na ocasião terão o corpo instantaneamente transformado e também se encontrarão com o Senhor nos ares. E nós vimos que a volta propriamente dita do Senhor Jesus, onde ele vem, que todo olho verá, onde ele vem com alarido de trombetas e com uma glória imensa, ele não vem buscar ninguém, ele vem estabelecer o seu reino de 1000 anos aqui na terra. Ele vai reinar aqui na terra. Então ele não vem nos ares buscar ninguém, ele vem primeiro. No arrebatamento ele vem, pega a igreja e leva para ele, para o céu. E depois ele volta aqui para, então, instituir, né, os 1000 anos aqui do seu reinado. Ele volta com a igreja, com aqueles que ele levou, ele volta aqui. Então são eventos que os pré-tribulacionistas entendem dessa maneira. Eu também entendo dessa maneira. E foi isso que eu tentei explicar, né? Que Jesus, ele vem buscar a sua igreja, e então esse arrebatamento acontece
antes da grande tribulação, antes de começar a grande tribulação. E esses são, então, no caso, os pré-tribulacionistas. Daí, os mesotribulacionistas, eles entendem que Jesus vai voltar aqui e que arrebatamento e a volta do Senhor Jesus é a mesma coisa, tudo uma coisa só. Então eles entendem que o Senhor Jesus vai voltar na metade da grande tribulação. Esses são os mesotribulacionistas. E tem os pós-tribulacionistas, que eles entendem também que a volta do Senhor Jesus e o arrebatamento é a mesma coisa, mas que o Senhor vai voltar depois da grande tribulação. Quer dizer, quando terminar a grande tribulação, então o Senhor viria instalar o seu reino aqui. Eu entendo a Bíblia da maneira que eu não sigo nem o pré, nem o meso e nem o pós-tribulacionista. Não sigo nada disso. Eu procuro ir nas escrituras e ver o que está escrito ali. Eu acho mais, assim, mais coerente com o que está nas escrituras, é que Jesus vai voltar até as nuvens, buscar a igreja, né, arrebatar, tirar a igreja daqui antes da grande tribulação e levar para si, para os atos. Então, essa pessoa que me escreveu, ele escreveu assim que seria, no caso, arrogância da minha parte, achar que a igreja não vai passar por a tribulação, sendo que os próprios apóstolos, e não só eles, né, muitos outros discípulos do Senhor Jesus, sofreram, passaram por mortes violentas e tudo. E a própria Bíblia diz que todos os que querem piamente seguir o Senhor Jesus padecerão perseguições. Então, amados, eu nunca me achei assim melhor do que eles de maneira nenhuma. Quem sou eu para tentar pensar em me igualar ao menorzinho dos apóstolos? De maneira nenhuma. Só que é o seguinte, a gente tem de aprender a dividir as coisas. Então, aí nós vamos estudar essa parte hoje. O que os apóstolos passaram, o que os cristãos, de um modo geral, passam, porque eu concordo que aqui nessa terra, os cristãos não têm muita regalia, não. Aqui os cristãos são guardados, são preservados, Deus cuida de nós, mas não tem negócio de riqueza e uma vida regalada e tal aqui. O cristão aqui, amados, não espera regalia neste mundo. Toda a nossa regalia é no céu. Está escrito lá em Efésios que para a igreja está reservadas bênçãos celestiais e não naturais. Então não é isso que eu quis dizer lá a essa pessoa, né, que eu, a igreja, somos melhor do que os apóstolos de maneira nenhuma. Apenas que ele não entendeu entre grande tribulação e muitas tribulações, que é o que nós vamos ver agora. Eu vou procurar ser o mais rápido possível nesse vídeo para não alongar muito. Então nós temos aí, olha, a grande tribulação versus muitas tribulações, para que nós possamos entender essa parte. Tribulação é uma coisa e muitas tribulação é outra. Então vamos aos textos bíblicos. Veja o que diz aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 22. Vai. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Amado, a igreja do Senhor é assim, passa por muitas tribulações, e passamos por muitas tribulações, não é só os apóstolos, é todos. Outro versículo, Marcos capítulo 13, versículo 19. Aqui falando, veja bem que aqui falou de muitas tribulações, aqui está falando da grande tribulação. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. Vamos a outro texto.
naqueles dias, ou seja, os dias da grande tribulação e também da ira de Deus. É importante frisar, amados, que a grande tribulação, ela chega, de certa maneira, a fazer parte dos juízos que Deus vai derramar aqui na terra. Porque os juízos que Deus vai derramar aqui na terra é coisa sem igual. É o amor de Deus para que as pessoas cheguem ao arrependimento, mas sabe-se que a maior parte não vai chegar. Os judeus, muitos vão chegar sim. Então, naqueles dias, ou seja, esses dias da grande tribulação, do juízo de Deus, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Mais um versículo aqui, Mateus 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. O que significa, amados, que esses falsos cristos e falsos profetas que vão surgir nessa época de grande tribulação, eles não vão conseguir enganar os eleitos, mas o restante todos vão ser enganados. Percebe? Então, por que nós lemos esses textos assim salteados? Vamos tentar juntar eles aqui e entender. Veja bem que aqui, primeiramente, o apóstolo Paulo, ele fala que de muitas tribulações. Todo cristão passa por tribulações, né? Ele falou que nós entramos no reino de Deus com sofrimento, com luta, com batalhas. Agora, veja que aqui muitas tribulações no plural, falando de várias, não é uma só. Agora aqui neste texto aí fala tamanha tribulação, está falando no plural, uma só, é uma unidade, uma coisa só, né? Tamanha tribulação, e veja a intensidade dessa tribulação, como é diferente das tribulações que os cristãos passam atualmente, né? Essa tamanha tribulação, ou grande tribulação, ela tem uma intensidade que o que acontece? Nunca houve, desde o princípio do mundo que Deus criou, nunca houve um sofrimento, a tribulação tão grande como essa que está por vir algum dia. Até agora, e nunca jamais haverá. Quer dizer, a grande tribulação é uma coisa ímpar. É uma coisa, é um período único, é um período curto. Diz que o Senhor, ele abrevia esse tempo por causa dos eleitos, justamente por causa dos eleitos. Então é um período curto, mas a intensidade é de uma tamanho assim que é impossível de se imaginar, porque como diz ali, desde que houve mundo até o tempo da escrita, que não houve tribulação desse tamanho, e nem haveria jamais. Agora, veja bem, muitas tribulações, nós vemos, todo ser humano passa. Todo ser humano vive passando por tribulações. Agora, uma tribulação dessa intensidade não aconteceu ainda. Veja bem o que os apóstolos passaram, agora veja o que os judeus passaram na Segunda Guerra Mundial, os judeus, os ciganos, as pestes que têm acontecido. Então tem acontecido muitas tribulações e tribulações fortes, mas nada é igual a essa tribulação que será diferente de todas. A intensidade dela vai ser tanto que aqui vemos que os juízos de Deus serão derramados sobre os ímpios, né? E é tanta a intensidade desse sofrimento que as pessoas vão preferir morrer. Veja bem, hoje em dia o que as pessoas querem é arrumar um meio de viver eternamente, de ter uma juventude prolongada e fogem da morte, né? Fogem da morte. Aqui vai ser o contrário, eles vão querer morrer, vão procurar a morte e não vão encontrar. Vê aqui, naqueles dias, nesses dias que está falando, os homens buscarão a morte e não acharão. Né? Terão ardente, não é simples desejo, terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Hoje, amados, as pessoas têm um ardente desejo de viver.
E vai ser o contrário. Então, essa tribulação, mas que a gente fala que a igreja não vai passar, não é a mesma tribulação pela qual os apóstolos passaram. Eles passaram por coisas terríveis, sem dúvida. Mas só que eles fizeram parte de muitas tribulações. A morte deles foi para exaltar o nome do Senhor, né? Foi para glorificar o nome do Senhor. A morte deles foi violenta. Agora aqui, esses que vão aqui na grande tribulação não vai ser para glorificar o nome do Senhor, amados. Vai ser pessoas que estão do lado do anticristo, contra Deus, enganados, marcados pela besta, e pessoas que vão receber o juízo de Deus sobre si. Agora você veja aqui uma coisa. Nós temos esta passagem que fala, né, Filipenses capítulo 2, versículo 10, fala o seguinte: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Vamos, por que este texto aqui parece que fora de contexto tem nada a ver com a grande tribulação? Tem sim, amados, pelo seguinte, veja bem, que todo o joelho se dobrará diante do Senhor Jesus e toda a língua confessará. Isso seja crente, incrédulo, ímpio, o que for, vai dobrar o joelho diante do Senhor Jesus e confessar Ele como Senhor, que Ele é Senhor. Embora não tivesse aceitado, vamos confessar que Ele é superior, que Ele é Senhor sim. Então, vamos voltar um pouco na história, para nós compreender isso aqui. Por que a igreja não passa pela grande tribulação? E por que acontece coisa? Veja bem, no livro de João, capítulo 1, versículos 11 e 12, nós sabemos que está escrito ali que o Senhor Jesus, no caso, veio para os seus. Quem eram os seus? Os judeus, os israelitas. Então, veio para os seus, mas os seus não o receberam. O que o Israel fez com o Senhor Jesus? Crucifica-o. Trocaram o Senhor Jesus por um criminoso. Quer dizer, eles colocaram Jesus pior do que um criminoso para ele. Tudo por inveja, tudo, os religiosos daquela época. Vamos entender o seguinte, que Deus não abandonou Israel. Israel, como a igreja, são povo escolhido. O Israel escolhido e a igreja escolhida. Só que são povos diferentes, distintos, amados do Senhor, né? Mas cada um tem a sua peculiaridade e Deus trata com cada um desses povos de maneira também particular. Então, o que aconteceu? Quando Jesus veio pregar para o seu povo, o que fizeram? Crucificaram ele. Rejeitaram ele. E pior ainda, isso, ora, veja aquele momento em que eles estavam, que Pilatos apresentou Jesus, apresentou Barrabás e perguntou qual que eles queriam que soltasse. Eles falaram que soltasse Barrabás. E quando Pilatos falou de Jesus, crucifica ele. O que aconteceu? Pilatos lavou as mãos e falou: eu estou inocente, eu lavo as minhas mãos do sangue desse justo. Então, Pilatos, ele ficou de fora ali daquela acusação, e os judeus chamaram para eles toda a responsabilidade quando eles disseram assim, eles, não eu, né? Eles disseram assim, que o seu sangue seja sobre a nossa cabeça e os nossos filhos. Eles pediram isso que vai acontecer aqui. Então, o remanescente dos judeus e outras pessoas, né, vão passar pela grande tribulação. Tem alguns que muitos vão ser mortos, porque não vão negar o Senhor Jesus, vão dobrar seus joelhos espontaneamente, reconhecendo Ele como Senhor.
E esses outros, esses restantes, vão dobrar o joelho e reconhecer Jesus como Senhor abaixo dos juízos de Deus. Então, veja bem, a igreja do Senhor Jesus, o que acontece? Quando Israel rejeitou o seu Messias e os gentios o receberam como Senhor e Mestre, neste momento, o que aconteceu? Os joelhos, vamos dizer, o joelho nosso, que aceitamos o Senhor Jesus e o reconhecemos como nosso Senhor e Salvador, os nossos joelhos se dobram alegremente diante do Senhor e com o coração regozijante nós confessamos a Jesus como Senhor. Enquanto que aquele povo rejeitou, trocou Jesus por um malfeitor. Então, o que acontece? Quando a igreja do Senhor aceitou ele como Senhor e Salvador, dobrou seus joelhos, pronto. Toda a ira de Deus sobre o pecado caiu sobre o Senhor Jesus. Lá na cruz o Senhor Jesus passou a grande tribulação que era para a igreja passar. Então a igreja já foi julgada, já foi condenada em cima do Senhor Jesus. Para a igreja não tem mais por que passar por sofrimento, por provas. A igreja agora é a noiva de Cristo, é aquela que o Senhor cuida, não vai permitir que passe pelo fogo lá, provar o quê? Quando o Senhor Jesus é que está preparando a igreja como a sua noiva. Não dá para entrar na mente da gente que a igreja vai passar por provação, essa provação que vai vir sobre todo o mundo. Percebe? Então é isso que eu acredito que aqui que aconteceu. Aconteceu que essa pessoa escreveu para mim, entendendo mal, né, minha explicação, achando que eu me achava melhor do que os apóstolos de não passar por sofrimento. Não é questão, por muitas tribulações eles passaram e nós passamos. Agora, sobre a grande tribulação, veja bem, os apóstolos eles já partiram com o Senhor. Eles não vão passar por lá. E nós, os que dobramos o nosso joelho, já confessamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, também já Jesus sofreu o nosso sofrimento. Não tem porque nós vamos passar por muitas tribulações aqui no dia a dia, uma série de coisas, perseguições. Veja o que acontece com os cristãos no mundo todo, os cristãos fiéis. Mas são muitas tribulações. Agora, esta grande tribulação, é esta parte que eu falei no meu vídeo ali, que a igreja não vai passar, o Senhor vai tirar antes. O Senhor vai arrebatar, tirar a sua igreja antes que comece, porque esse é um período de provação para os povos. É um período onde a ira de Deus vai ser derramada sobre aqueles justamente que rejeitaram o Senhor Jesus, para que então eles reconheçam através desse sofrimento sem igual, que eles reconheçam quem é que manda, quem é que é o Senhor, e dobrem os seus joelhos e reconheçam isso. Percebe? Eu espero que agora com este vídeo a gente tenha podido responder, tenha podido tirar a dúvida dessa pessoa que fez, me mandou e-mail, e de outras pessoas também que porventura têm a mesma dúvida e às vezes não se manifestam, né? Então está aí. Eu espero ter respondido, espero que eu tenha sido mais explícito desta vez, né? E por aqui a gente fica. Eu agradeço primeiramente a Deus por esse privilégio, porque quem merece estar falando da palavra de Deus? Ninguém, né? Mas aqueles que o Senhor escolheu, é um privilégio, e eu me sinto com esse privilégio do Senhor me permitir estar aqui falando para vocês, né? Então, graças a Deus por isso, graças a Deus por vocês que têm me acompanhado no vídeo, quem tem estado junto comigo. Eu peço, compartilhem os vídeos, amados. Se vocês gostaram, se vocês acharam interessante, se vocês acharam que pode ser útil, foi útil para vocês, pode ser útil para outras pessoas. Olha, vamos demonstrar o nosso amor pelas almas, por aqueles que estão sendo enganados, e por aqueles, enfim, que não estão entendendo da palavra de Deus. Vamos ajudar essas pessoas.
né? Levando a verdadeira palavra de Deus, a verdadeira evangelho para as demais pessoas. Então vamos compartilhar uns aos outros aí aquilo que o Senhor coloca no nosso coração para fazer, porque assim nós vamos estar plantando a semente do evangelho no meio, amado, deste mundo tão difícil, de uma cristandade que hoje, olha, é só nós olhar ao lado e nós vemos o evangelho, o nome do Senhor Jesus sendo lançado na lama dia por dia. Então vamos ser defensores do verdadeiro evangelho, do evangelho pregado pelos apóstolos do Senhor Jesus. Ok? Então por aqui a gente fica. E a minha oração que o Senhor abençoe e guarde vocês, que a graça do Senhor seja abundante na tua vida, com a tua família. E ore por mim também, pela minha família, se for do agrado do Senhor. Nós se vemos no próximo vídeo. Portanto, até lá, fiquem com Deus e até o próximo vídeo então.